Olá, turma, dando continuidade às soluções das equações diferenciais não homogêneas coeficientes constantes pelo método do chute, dos coeficientes determinar. Vamos considerar um caso quando a função aqui g é uma função polinomial. Coloquei um polinômio aqui de grau 1. Bem, nesse caso, a gente sabe que quando a gente deriva funções polinomiais, a derivada ainda é uma função polinomial. Então, uma ideia que pode ser pensada é supor que essa solução y ela seja uma função polinomial. Agora, de qual grau? De qual grau? Se a gente supor o polinômio sempre de grau 2, aqui nesse termo, quando a gente substituir, vai dar um polinômio de grau 2, e a gente sabe que derivando vai dar sempre polinômio de grau menor, então o maior grau vai ser esse termo aqui, vai dar grau 2, vai dar grau 1, aqui vai dar uma constante. Ou seja, o resultado disso aqui dá um polinômio de grau 2. Como é que eu tenho um polinômio de grau 1? Não é uma boa ideia escolher um polinômio de grau 2, mas vai ter caso que vai ser o jeito, tá? Cada caso é um caso diferente. Nesse caso aqui, vamos supor então que esse chute seja um polinômio de grau 1. Ou seja, que esse y seja da forma a vezes t mais b. Dessa maneira, derivando a função, para poder substituir, a derivada primeira dá a e a derivada segunda dá 0. E agora a gente pode substituir aqui na equação diferencial. Então a derivada segunda deu 0, aí menos 3 vezes a derivada primeira, que deu a, menos 4 vezes a função é at mais b. Isso aqui tem que ser igual a 3 vezes t. Então, simplificando aqui, resolvendo o primeiro membro, nós vamos ter que menos 4a vezes t, menos 4a vezes t, mais o coeficiente aqui que não multiplica t vai ser menos 3a menos 4b. Não, aqui tem menos 3 vezes a, aqui tem menos 4 vezes b. Então, mais menos 3a menos 4b é igual a 3t mais 0. Vou escrever assim, 3t como sendo 3t mais 0 para ficar mais fácil de visualizar que aqui eu tenho igualdade de dois polinômios, que são igualdade de funções, né? Como antes, para encontrar quem é a e b, você pode atribuir dois valores diferentes para t e dar um sistema, ou você pode igualar os coeficientes dos polinômios. Nesse polinômio da direita, o coeficiente múltiplo t é 3, e aqui é menos 4a. Então, se você tem que ter igualdade, esse menos 4a tem que ser igual a 3. O coeficiente aqui independente, né, que é 0 no segundo membro, e menos 3a menos 4b. Então, esses dois valores têm que ser iguais. Então, vamos ter um sistema de equações dado por menos 4a igual a 3, menos 4 vezes a igual a 3, e menos 3a menos 4b igual a 0. Menos 3a menos 4b igual a 0. Pronto, aqui resolvendo, nós temos que a vai ser igual a menos 3 quartos, e substituindo aqui na segunda equação, vamos ter então menos 3 vezes a. A é menos 3 quartos. Menos 3 quartos. Menos 4 vezes b é igual a 0, e portanto, menos 3 vezes menos 3 dá 9, 9 quartos. Então, menos 4 vezes b vai ser igual a... aqui dá menos 9 quartos, para o outro lado vai ficar 9 quartos. E agora, dividindo tudo por menos 4, nós chegamos que b é igual a menos 9 sobre 16. Menos 9 sobre 16. Aqui, na realidade, é menos 9 quartos, né? Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9, passa para o outro lado, fica negativo, aqui dá menos 9 quartos. E, portanto, aqui vai dar mais 9 sobre 16. Então, encontramos quem é a solução. A solução é y igual a at mais b. A deu menos 3 quartos de t, mais b, que deu 9 sobre 16. Pronto, então,
Esse aqui é um exemplo que ilustra quando você tiver a função g como sendo uma função polinomial. Aqui um polinômio de grau 1, mas um polinômio de grau 2, de grau 3. Esse exemplo aqui não é um exemplo do livro. Agora vamos fazer mais um exemplo do livro, que é um exemplo um pouco grande, na verdade um pouco grande, não, bem grande, que é encontrar uma solução para essa equação diferencial. Observe que aqui o termo g, ele é uma função exponencial vezes a função cosseno de 2t. Então, nesse caso, quem seria o chute inicial? Quem seria a função solução? Bem, aparece cosseno de 2t. Então, quando eu derivar cosseno de 2t, vai aparecer tanto seno de 2t como, derivando mais vezes, o cosseno de menos 2t, multiplicado por constantes, tá? Que a derivada do cosseno é menos seno. Mas vai então aparecer senos e cossenos multiplicado por constante. Então, vão ter que ter termos em cosseno de 2t e também vão ter que ter termos em seno de 2t. Mas aqui, ó, você tem também o exponencial de t. A derivada exponencial de t é o próprio exponencial de t. Então, vão ter que também ter termos em exponencial de t, em cosseno de t e em seno de t. Então, ó, uma sugestão poderia ser uma constante a vezes e elevado a t cosseno de 2t mais uma constante b vezes e elevado a t seno de 2t. Quer dizer que vai dar certo? Não, não quer dizer que vai dar certo. Mas é um chute natural. Então, vamos derivar uma vez, duas vezes, substituindo a equação. Vou fazer esse exemplo para ilustrar que aqui é muito importante a organização, porque essa derivada aqui vai dar uma coisa bem grande, você tem que tomar cuidado para não se perder nessas derivadas. Então, vamos lá. Aqui é a derivada de um produto. Então, eu vou derivar primeiro a vezes a elevado a t, e multiplicar por cosseno de 2t, depois eu vou repetir esse primeiro termo e derivar aqui a segunda parcela, cosseno de 2t. Então, a derivada de a vezes e elevado a t é o próprio a vezes e elevado a t. Derivei o primeiro, repeti agora a segunda parcela, que é cosseno de 2t. Então, se for a derivada da primeira parte da derivada do produto. Agora, mais, vou repetir o primeiro, que é a vezes e elevado a t. E agora eu vou derivar cosseno de 2t. A derivada do cosseno de 2t é menos seno de 2t. Então vai ficar menos seno de 2t, depois vezes a derivada aqui dentro, que dá 2, né? Então a derivada do cosseno de 2t, vou fazer devagarzinho, dá menos seno de 2t. Deixa eu colocar o menos aqui no final. Seno de 2t. Mas pela regra da cadeia, ainda tem que multiplicar pela derivada de 2t, que é 2. Então vai ficar menos 2, né? O menos porque a derivada do cosseno é menos seno. E o 2 porque a derivada de 2t dá 2. Então vai dar menos 2 vezes a exponencial de t sendo 2t. Então, essa primeira parte é apenas a derivada dessa primeira parcela. Agora, falta a derivada da segunda parcela, que eu vou colocar na segunda linha. Como antes, eu vou derivar primeiro b vezes e elevado a t, que dá mais b vezes e elevado a t. Derivei a primeira, vou repetir o segundo, que é seno de 2t. Agora, nós vamos repetir o b vezes e elevado a t e vamos derivar seno de 2t. A derivada de seno de 2t, cosseno de 2t, vezes a derivada do 2t, que é 2. Então, vai ter aqui mais 2b elevado a t cosseno de 2t. Agora a gente pode derivar mais uma vez para derivar a segunda, mas eu acho que em algumas situações é melhor você simplificar a expressão, porque senão você tem que usar a regra do produto aqui várias vezes, vai acabar se perdendo. Então, reorganizando aqui, simplificando mais essa expressão, a derivada da função, nós temos o cosseno de 2t na primeira parcela e na quarta parcela. A gente pode colocar cosseno de 2t em evidência. Quando a gente coloca cosseno de 2t em evidência, na verdade, a gente pode colocar cosseno de 2t em evidência vezes e elevado a t, porque o elevado a t também está em todas essas quatro parcelas. Então, vamos colocar o exponencial de t vezes cosseno de 2t em evidência. E vamos colocar em evidência na primeira e na quarta parcela. Então, aqui vai sobrar apenas a, e na quarta vai sobrar apenas 2b vezes exponencial de t cosseno de 2t. Agora, mais, vamos colocar o exponencial de t sendo 2t em evidência, que está na segunda e na terceira. Ao fazer isso, nessa primeira dá menos 2a, e na terceira dá b, menos 2a mais b vezes a exponencial de t
seno de 2t. Então, dessa maneira a gente simplificou mais aqui a derivada de y. E agora, para poder resolver a questão, a gente tem que derivar mais uma vez e substituir na expressão. E como vocês estão observando, derivar essa função aqui vai dar um trabalhinho também, como deu essa, né? Eu não vou fazer, vou só colocar aqui o resultado, esse aqui é o exemplo do livro, mas eu sugiro que vocês façam uma questão desse tipo, que tem a função dessa forma, para você ver como pode ser bem grande. A derivada segunda, segundo o autor do livro, dá, depois de fazer um monte de conta, menos 3a mais 4b exponencial de t cosseno de 2t mais menos 4a mais menos 4a menos 3b menos 3b vezes e elevado a t seno de 2t. Pronto, é essa expressão. Eu só peguei do livro, tá? Não fiz não. Porque a mesma coisa foi essa outra aqui, só ia só deixar o vídeo muito mais longo. E agora? E agora você vai pegar nessas expressões y2', y' e y e substituir na equação diferencial. y2' menos 3y' menos 4y igual a essa expressão toda aqui. Então vamos substituir. Observe que como são bem grandes aqui as expressões, não vai caber numa linha só. Então eu vou escrever de tal forma que eu vou colocar em cima da primeira parcela, a segunda e a terceira, por linha. Ou seja, então, quando a gente substitui y2', já dá tudo isso aqui, ó. Aí menos 3 vezes y', vai ser 3 vezes tudo isso aqui. Também vai ficar bem grande. Então, quando vocês forem resolver essas questões, eu sugiro que ao invés de vocês usarem o papel, como eu estou usando aqui, no formato da folha usual, coloque a folha no formato paisagem, deitada, porque aí vai ficar mais fácil fazer essas questões. Isso é uma sugestão que os alunos acham muito bom. Porque a maior parte dos erros nessas questões são erros por falta de organização ou de concentração, que é um dos objetivos dessa disciplina também. Você vai aprender a se organizar e a se concentrar. Então vamos lá. Inclusive esse menos aqui que eu coloquei já foi propositalmente para dizer que isso é uma coisa que acontece. Você erra porque simplesmente se desconcentrou. Então y2', vou substituir tudo isso aqui. Vou escrever um pouquinho menor. Menos 3a mais 4b vezes e elevado a t cosseno de 2t mais menos 4a menos 3b elevado a t seno de 2t. Isso aqui é a derivada segunda da função. Agora, mais, vou multiplicar por 3 vezes y'. É menos 3. Menos 3 que multiplica y'. Y', cadê y? Ah, tá aqui. A mais 2b vezes e elevado a t. Então, menos 3 vezes esse termo, dá esse termo aqui. Agora, mais menos 3 vezes essa outra parcela, que é, na equação diferencial original é menos 3 vezes y'. Então, a gente está fazendo aqui, ó, menos 3 vezes y'. A primeira parcela de y' mais menos 3 vezes a segunda parcela de y', que é menos 2a mais b, menos 2a mais b vezes e elevado a t seno de 2t. Agora, mais menos 4 vezes y. Y é tudo isso. Cadê? Y. A elevado a t cosseno de 2t mais b elevado a t seno de 2t. Então vai ficar menos 4 vezes tudo isso aí. A exponencial de t cosseno de 2t mais menos 4 vezes b elevado a t seno de 2t. Isso aqui tudo tem que ser igual a menos 8 vezes elevado a t cosseno de 2t. Então, como antes, nós vamos ter que
reescrever isso aqui tudo, de tal forma que apareça um coeficiente multiplicando e elevado a t cosseno de 2t, e outro coeficiente multiplicando e elevado a t seno de 2t. Vamos lá. Primeiro vamos procurar quem é o coeficiente de e elevado a t cosseno de 2t. Vamos procurar quem é ele. Então, nessa primeira linha tem menos 3a mais 4b. Ou seja, vou colocar e elevado a t cosseno de 2t em evidência. Tá? A gente está colocando em cima aqui em evidência. Então, nessa primeira linha, tem apenas menos 3a mais 4b. Menos 3a mais 4b. Na segunda linha, só faltou aqui e elevado a t cosseno de 2t. Tá? Isso foi feito propositalmente para ilustrar como você acaba esquecendo de escrever alguma coisa. Que é elevado a t cosseno de 2t. Então, nessa segunda linha, o coeficiente desse termo é menos 3a menos 6. Estou multiplicando aqui, tá? Então vai ter mais menos 3a menos 6b. E por fim, na terceira linha, tem apenas menos 4a elevado a t cosseno de 2t. Então dá menos 4a. Tudo isso aqui multiplicado por e elevado a t cosseno de 2t. Agora mais, vamos colocar em evidência a outro termo, que é e elevado a t seno de 2t. Vamos procurar então. Aqui a primeira linha, tá? Então, nessa primeira linha, qual é o coeficiente de e elevado a t seno de 2t? É menos 4a menos 3b. Então, menos 4a menos 3b. E na segunda linha, quem é o coeficiente de e elevado a t seno de 2t? Menos 3 vezes menos 2 dá 6a. Menos 3 vezes b dá menos 3b. Então, pronto, o coeficiente na segunda linha vai ser 6a menos 3b. E nessa terceira linha, o coeficiente é exatamente menos 4b. Está bem aqui, ó, elevado a t seno de 2t. Menos 4b elevado a t seno de 2t. Isso aqui tudo tem que ser igual a menos 8 exponencial de t cosseno de 2t. Pronto. Agora a gente pode simplificar aqui para poder encontrar quem são exatamente os coeficientes desses termos. Vamos fazer isso? Menos 3a menos 6a dá menos 10a. Menos 10a. Menos 3a menos 3a dá menos 6a. Com menos 4a, menos 10a. Então, menos 10 vezes a. E o b dá 4b menos 6b, que então dá menos 2b. Menos 2b vezes exponencial de t cosseno de 2t. Agora mais, vamos procurar o coeficiente de elevado a t seno de t simplificando. Menos 4a mais 6a dá 2a. Que é com menos 4a mais 6a, 2a. E menos 3b menos 3b menos 6b. Menos 6b menos 4b menos 10b. Pronto, agora a gente já está quase lá, mas infelizmente acabou a folha. Então, qual é o... Quando é que vamos ter igualdade? Quando o coeficiente de exponencial de t cosseno de 2t no primeiro membro foi igual ao coeficiente de menos do coeficiente de e elevado a t cosseno de 2t no segundo membro. No segundo membro, o coeficiente desse termo é menos 8. Então esse termo aqui, que é o coeficiente de e elevado a t cosseno de 2t, tem que ser exatamente igual a menos 8. Então vamos ter um sistema aqui, ó. Então, menos 10a menos 2b tem que ser igual a menos 8. E o coeficiente do exponencial seno de 2t no segundo membro é zero, ele não aparece aqui. Enquanto no primeiro membro é 2a menos 10b. Então, 2a menos 10b é igual a zero. E nós temos um sistema de equação com duas incógnitas e duas equações que a gente pode resolver por qualquer um dos métodos preferidos por vocês. Eu não vou resolver o sistema de equação, porque a gente já fez isso inúmeras vezes, vou só colocar aqui o resultado. Então, colocando as soluções de sistemas, do sistema A é igual a 10 sobre 13 e B é igual a 2 sobre 13. Isso ainda não encerrou a questão não, tá? A gente agora vai substituir esses valores, A e B,
para encontrar então quem é a solução da equação diferencial. Então a equação diferencial é y igual a vezes e elevado a t, cosseno de 2t, mais b vezes e elevado a t, seno de 2t. Substituindo os valores, a 10 13avos, então vai dar 10 13avos elevado a t, cosseno de 2t, mais b, que era 2 13avos elevado a t, seno de 2t. Bem, então com isso nós encontramos uma solução da equação diferencial. Na próxima exposição eu vou mostrar como é que a gente encontra qualquer outra solução das equações diferenciais não homogêneas de segunda ordem a coeficientes constantes. Então, até o próximo vídeo.